Oi, somos alunos do segundo ano Log 2 e hoje vamos falar um pouco sobre o Dia Mundial da Água, a importância dela para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível. Nosso objetivo é conscientizar a população do desperdício da água. Você já parou para pensar como a água é importante? Você já se imaginou vivendo sem água? Isso realmente seria impossível. O Dia Mundial da Água começou na data de 22 de março de 1992. Ele apresenta como objetivo conscientizar a população sobre o desperdício e a preservação dos recursos hídricos. A nossa vida só é possível por causa da água. Neste mundo, todo cuidado com este recurso é fundamental para a sobrevivência. Esse dia é importante para todo ser humano. Nele se discute sobre os recursos naturais mais utilizados no mundo todo. Obviamente, a água é um recurso importante para a sobrevivência de todo ser vivo. Assim como sabemos, o nosso corpo humano precisa se hidratar e para isso utilizamos muita água para manter o corpo em perfeito estado de hidratação e também a temperatura do corpo. O transporte de substâncias e a proteção de estruturas. São necessários 2 litros de água por dia no corpo para o organismo continuar funcionando em seu perfeito estado. 70% da Terra é coberta por água, mas apenas 1% é facilmente acessível. A água é um recurso tão escasso, mesmo sabendo que a água é um recurso importante, apenas 0,77% da água é disponível para o nosso consumo. E também vale destacar que nem toda essa água é distribuída igualmente por todo o território. Atualmente, a água disponível no mundo é considerada 97% salgada e apenas 3% doce. Esse pequeno percentual de água doce de apenas 3% está dividido da seguinte forma: 71% geleiras, 18% lagos e rios, 7% depósitos subterrâneos, também conhecidos como aquíferos, e 4% umidades relativas do ar. Geleiras. Dentro de todos esses relatórios de água do mundo, as geleiras são as principais fontes de água doce do mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, elas são as mais expostas da ação do homem e do aquecimento global. Lagos e rios são a segunda maior reserva de água doce do mundo, abastecidos muitas vezes por geleiras e chuvas. Esses reservatórios naturais são amplamente utilizados para abastecimento de cidades e para indústrias em geral. Depósitos subterrâneos, também chamados de aquíferos. Os depósitos subterrâneos são as fontes mais seguras de água, pois geralmente são protegidos por camadas de pedras porosas, capazes de agir como proteção contra os agentes agressores, como é o caso dos agrotóxicos, e resíduos orgânicos provenientes da ação humana. E por fim, o menor reservatório de água do mundo é a umidade relativa do ar. Em locais de grandes altitudes, é possível obter água doce através do posicionamento estratégico de tecidos específicos capazes de absorver e remeter as partículas de água presentes no ar. Em alguns locais, a água chega a ser uma coisa muito escassa, graças à desigualdade de distribuição. E também sofremos com a poluição causada pelas atividades humanas, que muitas vezes faz esse recurso ser inapropriado para o consumo. O que mais assusta é que cerca de 3 bilhões de pessoas não têm uma instalação básica para se ter água potável, um quadro bem preocupante. A água é um direito e, finalmente, em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que a água limpa e saneamento básicos são considerados direitos humanos. A água é para ser um direito por lei, mas ainda assim nem todas as pessoas têm acesso à água limpa e potável. Mesmo que em sua casa tenha um suprimento de água abundante, economizar água e reduzir o desperdício torna-se uma responsabilidade compartilhada por nossas gerações futuras. Reduzir o desperdício torna-se uma responsabilidade compartilhada. Você pode adotar algumas maneiras fáceis de começar essa luta pela conservação de água para nossas gerações futuras. Primeiro, como economizar água no banheiro? Corrigir seus vazamentos é importante, pois vazamentos conhecidos ou desconhecidos em torneiras, canos e vasos sanitários podem resultar no desperdício de até 11 mil litros de água. Você sempre deve verificar se há vazamentos em todas as conexões da banheira e consertá-los o mais rápido possível.
Isso irá economizar o desperdício de água e evitar danos às paredes e acessórios. Feche a torneira quando escovar o dente ou fazer a barba. Torneiras abertas fazem gastar cerca de 10 litros de água por minuto. Por entanto, não deixe aberta quando escova o dente ou faz a barba, por exemplo. Vasos sanitários com descarga dupla. Permite que você use menos da água para liberar os resíduos líquidos e mais água para liberar os resíduos sólidos, pressionando o botão correto. Instale um arejador de torneira. São fáceis de instalar, baratos e altamente eficazes. As torneiras com arejadores podem economizar até 80% de água do que as torneiras sem arejador. Economizar água na cozinha? Faremos como? Lavar a louça na mão irá minimizar o desperdício de água, não deixando a água correr o tempo todo quando estiver esfregando a louça e lavando os pratos na máquina de lavar. Lembre-se sempre de carregar a máquina de lavar a louça com a capacidade total. Isso evitará vários ciclos de funcionamento de máquina de lavar e economizará muita água. Como economizar água ao lavar roupas? Se tiver condições, substitua sua velha máquina de lavar ineficiente por uma máquina de lavar eficiente. As máquinas de lavar de carregamento superior antigas usavam de cerca de 150 a 170 litros de água por lavagem. Você pode reduzir isso por 50% usando máquina de lavar de carregamento superior de alta eficiência. Talvez pareça esquisito, mas lave roupas com menos frequência. Diversas roupas como suéteres, jeans, toalhas, calças esportivas, jaquetas não precisam ser lavadas toda vez que foram vestidas. Isso não apenas economiza água, mas também evitará o desgaste de suas roupas. E por fim, como economizar ao ar livre? Use um balde para lavar o seu carro e não uma mangueira. Embora usar um balde pode exigir um pouco mais de esforço, usar um balde em vez de um cano de água corrente para lavar seu carro é reduzir o desperdício de água. Não lave a varanda ou quintal com um cachimbo. Se precisar lavar a sua varanda ou quintal, use a vassoura para remover a matéria seca. Se a área ainda precisar de limpeza adicional, use um balde d'água. As principais causas da poluição da água. Os fatores naturais, como a filtração do mercúrio presente na costa terrestre, podem contaminar os oceanos, rios, lagos, canais e barragens. Porém, é mais habitual que a deterioração da água proceda de suas atividades humanas e de suas consequências, como, por exemplo, o aquecimento global, o desmatamento, as atividades industriais e os derramamentos de combustível. Consequências da poluição da água para o meio ambiente. Com secas cada vez mais extremas, o planeta nos lembra continuamente que sem água não há vida. Estes elementos nem sempre atingem a água, de tal forma que a poluição hídrica é invisível muitas vezes. Por esta razão, utilizam-se análises químicas de pequenas amostras e organismos aquáticos para saber o estado da qualidade da água. Poluição das águas. A maioria das causas de poluição são as atividades nas agrícolas são bastante poluidoras pelo excesso de fertilizantes químicos usados na plantação, que causa poluição do solo e pode chegar a atingir o lençol freático. São substâncias usadas na composição do fertilizante, que com a chuva pode ser dissolvida na água e gerar grandes impactos ambientais. Nas industriais, uma das mais utilizadas do mundo, as atividades industriais podem gerar diversos tipos existentes de poluentes que podem ser lançados principalmente nos rios e no mar. A exploração petrolífera nas águas subterrâneas são as maiores causadoras da poluição do mar por petróleo, que ocorre pelo vazamento na hora de extrair. Já nas atividades domésticas também são bem poluidoras do mar, pois o uso de detergente é o maior causador das contaminações. Também os aterros sanitários mal instalados que sem o uso correto é todo descartado nas águas. O chorume também pela infiltração do lençol freático. O chorume é o lixo em estado líquido que é bem mais fácil de penetrar o solo ou corre em direção aos rios. As consequências da poluição da água para o meio ambiente e para a população mundial são a destruição da biodiversidade, a poluição da cadeia alimentar, as escassez de água potável, as doenças e a mortalidade infantil. As soluções para salvar os mares da poluição: reduzir as emissões de gás carbônico para evitar o aquecimento terrestre e a acidificação dos oceanos, atenuar o uso de pesticidas químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, diminuir e depurar as águas residuais de forma segura para que, além de não poluírem, possam ser reutilizadas para rega e produção de energia, limitar o uso de plásticos em um só uso que acabam flutuando em rios, lagos e oceanos, muito deles na forma de microplásticos,
e promover a pesca sustentável para garantir a sobrevivência das espécies e evitar o empobrecimento dos mares. Mas, e aí? Conseguiu entender e aprender sobre a importância da água? Agora pode ficar atento sobre as dicas de economizar água na sua casa. Dessa vez você aprendeu tudo sobre e não terá desculpas para ser um descuidado com o próprio planeta. Vamos preservar a vida e a natureza muito, muito bem para as futuras gerações. É o nosso dever de cidadão. Espero que você tenha gostado da nossa apresentação e tchau!